Os Apócrifos, Livro de Melquisedeque, a criação do universo. Antes que existisse uma estrela a brilhar, antes que houvesse anjos a cantar, já havia um céu, o lado eterno, o único Deus. Perfeito em sabedoria, amor e glória, viveu o eterno uma eternidade antes de concretizar o seu lindo sonho na criação do universo. Os incontáveis seres que compõem a criação foram todos idealizados com muito carinho. Desde o pequeno átomo à gigantesca galáxia, todo mereceu sua suprema atenção. Movendo-se com majestade, iniciou sua obra de criação. Amante da música, Deus idealizou o universo como uma grande orquestra que, sob sua regência, deveria vibrar acordes harmoniosos de justiça e paz. Para cada criatura, ele compôs uma canção de amor. O Eterno estava muito feliz, pois seus sonhos estavam para se realizar. Movendo-se com majestade, iniciou sua obra de criação. Suas mãos moldaram primeiramente um mundo de luz, e sobre ele uma montanha figurante, sobre o qual estaria para sempre firmado o trono do universo. Ao monte sagrado, Deus denominou Sião. Da base do trono, o fez jorrar um rio cristalino, para representar a vida que dele fluiria para todas as criaturas. Como sala do trono, criou um lindo paraíso que se estendia por centenas de quilômetros ao redor do Monte Sião. Ao paraíso denominou Éden. Ao sul do paraíso, em ambas as margens do rio da vida, foram edificadas numerosas mansões adornadas de pedras preciosas que se destinavam aos anjos, os ministros do reino da luz. Circuncidando o Éden, as mansões angelicais, construiu Deus uma muralha de jaspe luzente, ao longo da qual podia ser visto grandes portais de pérolas. A criação da Jerusalém celestial e dos anjos. Com alegria, o Eterno contemplou a capital sonhada. Carinhosamente, o grande arquiteto a denominou Jerusalém, a cidade da paz. Deus estava para trazer à existência a primeira criatura racional. Seria um anjo glorioso, de todos os mais honrado, adornado pelo brilho das pedras preciosas. Esse anjo viveria sobre o monte Sião, como representante do rei dos reis diante do universo. Com muito amor, o Criador passou a modelar o primogênito dos anjos. Toda a sabedoria aplicou ao formá-lo, fazendo-o perfeito. Com ternura concedeu-lhe a vida o formoso anjo. Como que despertar de um profundo sono, abriu-lhe os olhos e contemplou a face do seu autor. Com alegria, o Eterno mostrou-lhe as belezas do paraíso, falando-lhe de seus planos que começavam a se concretizar. Ao ser conduzido ao lugar da sua morada, junto ao trono, o príncipe dos anjos ficou agradecido e com voz melodiosa entoou seu primeiro cântico de louvor. Das alturas de Sião, descortinavam-se aos olhos do formoso anjo Jerusalém em sua vastidão e esplendor. O rio da vida, ao deslizar sereno em meio à cidade, assemelhava-se a uma larga avenida, espelhando as belezas do jardim do Éden e das mansões angelicais. As leis do Eterno. Envolvendo o primogênito dos anjos com seu manto de luz, o Eterno passou a falar-lhe dos princípios que haveriam de reger o reino universal. Leis físicas e morais deveriam ser respeitadas em todas as extensões do governo divino. As leis morais resumiam-se em dois princípios básicos: amar a Deus sobre todas as coisas e viver na fraternidade com todas as criaturas. Cada criatura racional deveria ser um canal por meio do qual o Eterno pudesse jorrar aos outros vida e luz. Dessa forma, o universo cresceria em harmonia, felicidade e paz. Depois de revelar ao formoso anjo as leis do seu governo, o Eterno confiou-lhe uma missão de grande responsabilidade. Seria o protetor daquelas leis, devendo honrá-las e revelá-las ao universo, prestes a ser criado. Com o coração transbordante de amor a Deus e aos seus semelhantes, cabe-lhe ser um modelo de perfeição. Seria Lúcifer, o portador da luz. O príncipe dos anjos, agradecido por tudo, prostou-se ante o amoroso rei,
prometendo-lhe eterna fidelidade. Deus cria as criaturas celestes. O Eterno continuou sua obra de criação, trazendo à existência inumeráveis hostes de anjos. Os ministros do reino da luz, a cidade santa ficou povoada por essas criaturas radiantes que, felizes e gratas, uniam as vozes em belíssimos cânticos de louvor ao Criador. Deus traria agora a existência do universo que, repleto de vida, giraria em torno do seu trono firmado em Sião. Acompanhando por seus ministros, partiu para a grandiosa realização. Depois de contemplar o vazio imenso, o Eterno ergueu as poderosas mãos, ordenando a materialização das multiformes maravilhas que haveriam de compor o cosmo. Sua ordem, qual trovão, ecoou por todas as partes, fazendo surgir, como que por encanto, galáxias sem conta, repletas de mundos e sóis, paraísos de vidas e alegria, tudo girando harmoniosamente em torno do Monte Sião. Ao presenciarem tão grande feito do Supremo Rei, as hostes angelicais prostraram-se, fazendo ecoar pelo espaço iluminado um cântico de triunfo em saudação à vida. Todo o universo uniu-se nesse cântico de gratidão em promessa de eterna fidelidade ao Criador. Guiados pelo Eterno, os anjos passaram a conhecer as riquezas do universo. Nessa jornada pelo universo, ficaram admirados ante a vastidão do Reino da Luz. Por todas as partes encontravam mundos habitados por criaturas felizes que os recebiam em festas. Os anjos saudavam-nos com cânticos que falavam das boas novas daquele reino de paz. O livre-arbítrio de escolha de todas as criaturas celestes. Tão preciosa como a vida era a liberdade de escolha, através da qual as criaturas poderiam demonstrar o seu amor ao Criador. Exigia um teste de fidelidade. Como o propósito de revelá-lo, o Eterno conduziu as hostes por entre o espaço iluminado até que se aproximassem de um abismo de trevas que contrastava com o imenso brilho das galáxias. Ao longe, esse abismo revelara-se insignificante aos olhos dos anjos, como um pontinho sem luz, mas à medida da sua aproximação mostrou-se em sua enormidade o Criador, que a cada passo revelava aos anjos os mistérios do seu reino. Ficou ali silencioso, com que guardando para si um segredo. As trevas daquele abismo consistiam no teste de fidelidade. Voltando-se para as hostes, o Eterno solenemente afirmou: todos os tesouros das luzes estão abertos aos vossos conhecimentos, menos os segredos ocultos pelas trevas. Sois livres para me servires ou não. Amando a luz, estareis ligado à fonte da vida. Com essas palavras, fez Deus separação entre luz e trevas, entre bem e o mal. O universo era livre para escolher o seu destino. O amor do Eterno. Tão acalentado o sonho do Criador se concretizara. Agora, como Pai carinhoso, conduzia as criaturas através de uma eternidade de harmonia e paz. Em virtude do cumprimento das leis divinas, o universo expandia-se em felicidade e glória. Havia um forte elo de amor que a todos uniam fortemente. Os seres racionais, dotados de capacidade de um desenvolvimento infinito, encontravam indizível prazer em aprender os inesgotáveis tesouros da sabedoria divina, transmitindo-os aos semelhantes. Eram como canais por meio dos quais a fonte da eterna vida nutria a todos de amor e luz. Em Jerusalém, os ministros do reino reuniam-se ante o soberano rei, sempre prontos a cumprir o seu propósito. Era através de Lúcifer que o Eterno tornava manifestos seus desígnios. Depois de receber uma nova revelação, ele prontamente a transmitia às hostes angelicais. Essas, por vez, a compartilhavam com a criação. Em célebre voo, os anjos rumavam para as terras, planetas, capitais, onde, em grandes assembleias, reuniam-se os representantes dos demais mundos. Em muitas
dessas assembleias, Lúcifer fazia-se presente, enchendo os participantes de alegria e admiração. Perfeito em todas as virtudes, ele os cativava com sua simpatia. Nenhum outro anjo conseguia revelar como ele os mistérios do amor do Eterno. A corrupção de Lúcifer. O universo, alimentando-se de fonte da vida, expandia-se numa eternidade de perfeita paz. A obediência às leis divinas era um fundamento de todo progresso e felicidade. Ainda que consciente do livre-arbítrio, jamais subira ao coração de qualquer criatura o desejo de se afastar do Criador. Assim foi por muito tempo, até que tal problema irrompeu na vida daquele que era o mais íntimo do Eterno. Lúcifer, que dedicara sua vida ao conhecimento dos mistérios da luz, sentiu-se aos poucos atraído pelas trevas. O Rei do Universo, aos olhos de quem nada pode ser encoberto, acompanhou com tristeza os seus passos no caminho descendente que leva à morte. A princípio, era uma pequena curiosidade que levou Lúcifer a aproximar daquele abismo profundo. Contemplando, ele começou a indagar: por que não poder compreender o seu enigma? Retornando ao seu lugar de honra junto ao trono, prostou-se ante o divino rei, suplicando-lhe: Pai, dá-me conhecer os segredos das trevas, assim como me revelas a luz. Ante o pedido do formoso anjo, o Eterno, com voz expressiva de tristeza, disse: Meu filho, você foi criado para a luz, que é vida. Convencendo-se de que o Criador não revelaria os tesouros das trevas, Lúcifer decidiu compreender por si mesmo o enigma. Julgava capacitado para tanto. Com essa triste decisão, o príncipe dos anjos permitiu que surgisse em seu coração uma mancha de pecado que poderia trazer uma catástrofe para o universo. Só Deus sabia o que se passava no coração de Lúcifer. O anjo que fora criado para ser o portador da luz estava divorciando-se em pensamento do bondoso Criador, que no esforço de impedir o desastre rogava-lhe permanecer ao seu lado. Uma tremenda luta passou a travar-se no seu íntimo. O desejo de conhecer o sentido das trevas era imenso, contudo os rogos daquele pai amoroso, a quem não queria também perder, o torturavam. Vendo o sofrimento que sua atitude causava ao Criador, às vezes demonstrava arrependimento, mas voltava a cair. Lúcifer prega nova lei nos céus. Antes de criar o universo, Deus já previa a possibilidade de uma rebelião. O risco de conceder liberdade às criaturas era imenso, mas sem esse dom a vida não teria sentido. Ele queria que a obediência fosse fruto de reconhecimento e amor. Por isso decidiu correr o grande risco. Ainda que prosseguisse na busca do sentido das trevas, Lúcifer não pretendia abandonar a luz. Esforçava-se para chegar a uma combinação entre as duas partes, que, no reino do Eterno, coexistiam separadas. Finalmente, com sentimento de exaltação, concebeu uma teoria enganosa que pretendia apresentar ao universo como um novo sistema de governo, superior ao governo do Eterno. Denominou sua lei a consciência do bem e do mal. Estruturada na lógica, a ciência do bem e do mal revelou-se atraente aos olhos de Lúcifer, parecendo descerrar um sentido de vida superior àquele oferecido pelo Criador, cujo reino possibilitava unicamente o conhecimento experimental do bem. No novo sistema, haveria o equilíbrio entre o bem e o mal, entre o amor e o egoísmo, entre a luz e as trevas. Ao longo do tempo em que amadurecera em sua mente a ciência do bem e do mal, Lúcifer soube guardar segredo diante do universo. Continuava em seu posto de honra, cumprindo a função de portador da luz. Contudo, por mais que procurasse fingir, seu semblante já não revelava alegria em servir o Eterno. O divino rei, que sofria em silêncio, procurava, por meio de suas revelações de amor, preparar as criaturas racionais para a grande prova que se aproximava. Sabia que muitos dariam ouvidos à tentação, voltando-lhe as costas. A noite da provação faria sobressair, contudo, os verdadeiros fiéis, aqueles que serviriam ao Criador não por interesse, mas por amor.
Ao ver que a hora da prova chegara e que Lúcifer estava pronto para atraí-lo diante do universo, o Eterno, que jamais cessara de revelar os tesouros de sua sabedoria, tornou-se-lhe silencioso e contemplativo. Seu silêncio fez reviver no coração das hostes a lembrança daquela primeira jornada pelo universo, quando, depois de lhe mostrar as riquezas do reino da luz, Deus tornou-se silencioso ante aquele abismo. Lembraram-se das suas palavras: todos os tesouros da luz estão abertos aos olhos do conhecimento, menos os segredos ocultos às trevas. Sois livres para me servires ou não. Amando a luz, estareis ligados à fonte da vida. Lúcifer, que passara a cobiçar o trono de Deus, indagou-lhe o motivo do seu silêncio. O Criador, contemplando-o com infinita tristeza, disse-lhe: é chegada a hora das trevas. Você é livre para realizar os seus propósitos. Lúcifer coloca dúvidas sobre o Eterno no coração dos anjos. Vendo que o momento propício para a propagação da sua teoria havia chegado, Lúcifer convocou os anjos para uma reunião especial. As hostes, desejosas de conhecer o significado do silêncio do Pai, tomaram seus lugares junto ao magnífico anjo, que sempre lhes revelava os tesouros do reino da luz. Lúcifer começou o seu discurso exaltando, como de costume, o governo do Eterno. No amplo retrospecto, lembrou-lhes das grandiosas revelações que os enriqueceram em toda aquela eternidade. O silêncio divino apresentou como uma indicação de que o universo alcançara a plenitude do conhecimento oriundo da luz. Silenciando, o Eterno abriu-lhes caminho para o entendimento de mistérios ainda não sonhados, mantidos até então além dos limites do seu governo. Surpresas, as hostes tomaram conhecimento da experiência de Lúcifer sobre as trevas. Com eloquência, ele falou da sua ciência do bem e do mal, indicando como caminho das maiores realizações. O efeito das suas palavras logo se fez sentir em todo o universo. A questão era decisiva e explosiva, gerando pela primeira vez discórdia. Os seres racionais, em sua prova, tinham de optar por permanecer somente com o conhecimento da luz, o qual Lúcifer afirmara haver chegado ao seu limite, ou se aventurar no conhecimento da ciência do bem e do mal. No começo, os anjos debateram diante da questão, sendo logo depois todo o universo posto à prova. Dir-se-ia que a ciência do bem e do mal haveria de arrebatar a maior parte das criaturas, mas aos poucos, muitos que a princípio se empolgaram com a teoria, despertaram para a ilusão da mesma, reafirmando sua fidelidade ao reino da luz. Ao fim desse conflito, que se arrastou por longo tempo, revelou-se um terço das estrelas do céu ao lado de Lúcifer, e as restantes, ainda que abaladas pela prova, ao lado do Eterno. Lúcifer e os rebeldes solicitam o trono para reinar no lugar do Eterno. A ciência do bem e do mal fora apregoada por Lúcifer como um novo sistema de governo. Mas como exercê-lo, se o Eterno ainda continua reinando em Sião? O conselho, formado pelos anjos rebeldes, passou a tratar disso. Decidiram finalmente solicitar-lhe o trono por um tempo determinado, no qual poderia demonstrar a excelência do novo sistema de governo. Caso fosse aprovado pelo universo, o novo sistema se estabeleceria para sempre. Caso contrário, o domínio retornaria ao Criador. Foi assim que Lúcifer, acompanhado por suas hostes, aproximou daquele pai sofrendo, fazendo-lhe o pedido. O Eterno não era ambicioso, apenas queria bem às suas criaturas. Se a essência do bem e do mal consistisse realmente num bem maior, não se oporia à sua implantação, cedendo o trono aos seus defensores, mas ele sabia que aquele caminho conduzia à infelicidade e à morte. Movido por seu amor protetor, o Criador desatendeu o pedido das hostes rebeldes, que se afastaram enfurecidas. O Eterno nega-lhes o trono, e eles blasfemam contra o Eterno. Ao lhe ser negado o trono, Lúcifer e suas hostes passaram a acusar o divino rei, proclamando ser um governo de tirania, afirmando que sua permanência no trono era a mais patente demonstração de sua arbitrariedade. Não lhe concedera liberdade de escolha?
Por que neutraliza agora, impedindo de pôr em prática um sistema de governo superior? As acusações às hostes rebeldes repercutiram por todo o universo, fazendo parecer que o governo do Eterno era injusto. Isso trouxe profunda angústia àqueles que permaneciam fiéis ao reino da luz. Não sabendo como refutar tais acusações, essas criaturas emudecidas pela dor moral ansiavam pelo momento em que novas revelações procedentes do Criador pudessem aclarar-lhes os mistérios desse grande conflito. As acusações e blasfêmias das hostes rebeldes alcançavam o ponto culminante quando o Eterno, num gesto surpreendente, ergueu-se do seu trono como que pronto a deixá-lo. Os infiéis, na expectativa de uma conquista, aquietaram-se enquanto um sentimento de temor penetrava no coração dos súditos da luz. Entregaria ele o domínio de toda a criação para livrar-se das vis acusações? De acordo com a lógica a partir da qual Lúcifer fundamentava seus ensinamentos, não restava outra alternativa ao Criador. Nessa tremenda expectativa, o universo acompanhava os passos de Deus. Deus se levanta do trono e anuncia a queda dos rebeldes e a vitória dos fiéis. No gesto de humanidade, o Criador despojou-se de sua coroa e de seu manto real. Depondo-os sobre o alvo trono, em seu semblante não havia expressão de ressentimento ou ira, mas de infinito amor e tristeza. Com solenidade, o Eterno proclamou o momento decisivo chegara, quando cada criatura deveria selar sua decisão ao lado da luz ou das trevas. Numa ampla revelação, ele alertou para as consequências de um rompimento com a fonte da vida. Com o olhar de ternura, o Criador contemplou seus filhos. Era um olhar de humildade, que cheio de amor suplicava para que permanecesse ao seu lado. Incontestáveis criaturas emocionadas corresponderam ao seu olhar de bondade, enquanto a multidão se manteve cabisbaixa. Lúcifer e seus seguidores estavam conscientes da seriedade daquele momento. Ainda era possível voltar atrás em seus planos, entregando-se arrependidos ao Divino Pai que sempre os amava. Enquanto cabisbaixos consideravam-se sobre a decisão final, Lúcifer e seus adeptos ouviram o cântico daquele que era, em reconhecimento à gratidão, colocavam-se ao lado do Eterno. A última luta travava-se no coração dos infiéis, que estremecidos chegavam a pensar em recuar. Finalmente, a lembrança do recente gesto divino, desponjando-se da coroa, deu-lhes a certeza de que o governo lhes seria entregue. Vendo que o trono permaneceria vazio, Lúcifer e suas hostes, dominadas pela cobiça, romperam definitivamente com o Criador. A dor da angústia do Eterno. Ao ver um terço dos súditos transpor as divisas da eterna separação, Deus deixou atravessar a dor angustiante que por tanto tempo martirizava seu coração. Curvando-se em inconsolável pranto, contemplando seus filhos rebeldes, ergueu a voz numa lamentação dolorosa. Meus filhos, já não posso chamá-los assim. Queria tanto tê-los nos meus braços meus. Lembro-me quando os formei com carinho. Vocês surgiram felizes e perfeitos, em acordes de esperança, em eterna harmonia. Vivi para vocês, cobrindo-os de glória e poder. Vocês foram a minha alegria. Por que seus corações mudaram tanto? O que mais poderia eu ter feito para fazê-los permanecer comigo? Hoje, minha alma sangra em dor pela separação eterna. Como olhei para os lugares vazios, onde tantas vezes, rejubilante, ergueram as vozes em hosana festiva, sem me vir à mente um misto de felicidade e dor? Saudade infinita já invade o meu ser, e sei que será eterna. Hoje meu coração rompeu e quebrou-se.
As cicatrizes carregarei para sempre. Depois de proclamar em pranto tão dolorosa lamentação, o Eterno dirigiu-se a Lúcifer, o causador de todo o mal, e disse: Você recebeu um nome de honra ao ser criado. Agora não mais chamarão de Lúcifer, mas Satanás, o Senhor das trevas. O Eterno vai até o abismo de trevas. Depois de lamentar a perdição das hostes rebeldes, o Eterno, em lentos passos, ausentou-se do jardim do Éden, lugar do trono universal. Onde seria agora a sua morada? As hostes fiéis acompanhavam, reverentes, os seus misteriosos passos de abandono, que pareciam descerrar num futuro difícil, de sofrimento e humilhação. Ocupariam os rebeldes o divino trono, profanando o condomínio do pecado? Essa indagação torturava o coração dos súditos do Eterno. Deixando sua amada cidade, o Senhor da Luz conduziu-se em meio às glórias do universo em direção do abismo imenso a respeito do qual silenciara até então. Ali deteve-se mais uma vez emudecido, enquanto parecia ler nas trevas um futuro de grandes lutas. Ante o sofrimento do Eterno, expresso na tristeza do seu semblante, os fiéis puderam finalmente compreender o significado daquele misterioso abismo. Consistia numa representação simbólica do reino da rebeldia. Primeiro dia, a criação da terra. Na face entristecida de Deus manifestou-se por fim um brilho que aos fiéis animou. Erguendo os poderosos braços antes às trevas, ordenou em alta voz: haja luz. Imediatamente a luz de sua presença inundou o profundo abismo e, triunfando sobre as trevas, revelou no mundo inacabado, coberto por cristalinas águas. Com esse gesto, iniciava o Eterno uma grande batalha pela reivindicação de seu governo de luz, batalha do amor contra o egoísmo, da justiça contra a injustiça, da humildade contra o orgulho, da liberdade contra a escravidão, da vida contra a morte. Batalha que sem trégua se estenderia até que, no alvorecer almejado, pudesse o divino rei retornar vitorioso ao santo monte Sião, onde, entronizado em meio aos louvores dos remidos, reinaria para sempre em perfeita paz. As trevas, em fuga, apontavam-se para o aniquilamento final da rebeldia. As águas abundantes que cobririam aquele mundo, até então oculto, simbolizavam a vida eterna que para os fiéis seria conquistada pelo amor que tudo sacrifica. O mundo revelado era a terra, visitada pelas trevas e pela luz. Ela seria o palco da grande luta. Rejubilavam-se os fiéis antes do triunfo da luz, aquele primeiro dia, quando as trevas, em sua fúria, rolavam sobre o planeta, sacubindo em densa escuridão. A luz, que parecia vencida, renasceu vitoriosa num lindo alvorecer. Segundo dia, a criação da atmosfera. Ao raiar a luz no segundo dia, o Eterno ordenou: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Imediatamente o calor de sua luz fez com que imensa quantidade de vapor se elevasse das águas, envolvendo o planeta num manto de transparência anil. Surgiu assim a atmosfera, com sua mistura perfeita de gases que seriam essenciais à vida em que breve coaria pelo planeta. O Criador, contemplando a expansão, denominou a céus. A atmosfera que, cheia de brilho, envolvera a terra, sobreou-se ao sobrevir o crepúsculo de um outro entardecer.